E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu venho falar sobre como que está a situação da economia americana verdadeiramente, tá? Porque faz um bom tempo que eu tenho visto o pessoal não entender direito o que acontece, né? E isso interfere até na nossa vida cotidiana, aqui no Brasil, bastante. Então eu vim trazer esse vídeo, né, com fatos para vocês entenderem como está uma situação complicada, tá? E para vocês tomarem as suas próprias precauções quanto a isso, tá? Eu vou explicar um pouco melhor isso no final do vídeo, tá? Mas eu gostaria que vocês refletissem sobre essa realidade deles, tá? Porque tem muita gente aqui tentando convencer a nossa população de que está diferente, tá? Eu não sei se por mau caratismo, por interesse ou por se negar a ver, tá? Então eu não vou enrolar muito não e vamos pro vídeo de hoje. Então pessoal, eu vou começar de fora para dentro, tá? Eu vou primeiro pegar aspectos internacionais e depois internos dos Estados Unidos. Então, começando aqui já um aspecto que o pessoal tem visto bastante, está se falando bastante também, que está escancarado, né? Que é a questão da desdolarização, que isso já é uma coisa que afeta absurdamente a economia americana, né? Porque em boa parte ela se beneficia, né? Eles têm rendimentos porque o comércio internacional no mundo inteiro, basicamente, era feito 100% em dólar, né? E agora isso não é mais verdade, tá? Tanto que eu separei algumas informações aqui para vocês, tá? Então, esse movimento de desdolarização ele está ganhando força cada vez mais mundo afora. Desde 2010, a maioria dos pagamentos transfronteiriços da China era feita em dólar, como eu falei, né? Só que desde o ano passado isso já vem ficando muito forte, né? Agora, mais de metade dos pagamentos da China são feitos em renminbi. E hoje só 42% é feito em dólar, tá? Esse movimento ele é bastante significativo, né? Porque ele reduz a dependência global do dólar e assim também fortalecendo outras moedas. O Brasil, a Argentina e vários países também estão adotando o RMB, né? Que é o renminbi ali, para liquidações comerciais, né, o que pode beneficiar as suas economias, né, e diversificar as reservas, e com isso também diminuir as vulnerabilidades quanto às flutuações do dólar, né, e quanto também a ações americanas muito importantes, como é o próximo ponto. Outra coisa muito importante que aconteceu, que o pessoal aqui não deu muita trela, e eu acredito que porque não entendeu qual que é o verdadeiro impacto, né? Mas que justamente os Estados Unidos colocou uma série de tarifas em cima de produtos chineses, tá? Isso vai causar um impacto, né, no valor de 14 a 18 bilhões de dólares, tá? Desde esse ano aqui até 2026, né? E essas tarifas são basicamente em cima de alguns produtos muito importantes, como por exemplo semicondutores, que são aqueles chips, né, importantes para quem não sabe, veículos elétricos, baterias, aço e alumínio. Enquanto faz sentido que a gente pense, né, que são medidas protecionistas ali, né, que podem tentar deixar os produtos chineses menos interessantes competitivamente, né, e para favorecer os americanos, mas a verdade é que isso vai aumentar muito os custos de quase tudo. E quem que vai pagar isso é a população americana, né? A população americana vai ter acesso a produtos só mais caros, né? Então isso é um fator muito importante, tá? Porque isso vai causar um impacto muito grande e vai ter relação direta com o que eu vou falar mais pra frente, né? Com relação à inflação, mas eu já vou chegar lá. E essa questão também das tarifas, elas vão diretamente ligadas com o próximo passo, que eu vou fazer um parênteses antes. Os Estados Unidos está tomando uma série de ações junto do Ocidente, né, junto da Europa e tudo mais, mas especialmente os americanos, que é o foco de hoje. Eles estão tomando uma série de ações que a gente olha e fala, meu, isso aqui não parece ser pragmático, não parece ser uma coisa pensada, analisada friamente e tomada decisão vem dos fatos. Parece uma coisa só tipo ideológica, falar, não, dane-se, eu vou fazer isso, né? Como eu falei, essa questão das tarifas, né? Mas como várias coisas, que nem aquela questão do congelamento e que eles estão tentando surrupiar, não tem outra palavra, surrupiar
os ativos, né, russos que estavam tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, que se não me engano são mais de 600 bilhões. Eles estão tentando pegar esse dinheiro. O problema é que o mundo inteiro vê isso e o mundo inteiro tem dinheiro lá também. E aí o pessoal pensa, fala, bom, se eu tenho X bilhões de dólares com esses caras e qualquer momento eles podem pegar meu dinheiro, eu acho melhor eu não ter dinheiro lá, né, colocar em outro lugar que é mais protegido, né? E isso vem trazer justamente o próximo ponto aqui, né, que muitos países, especialmente países africanos e no Oriente Médio, né, isso sem contar a China, porque a China é coisa de louco, eles começaram a repatriar as suas reservas de ouro que estavam nos Estados Unidos, né, e pegar também justamente os fundos, né, que eles tinham, né, o dinheiro que eles tinham aplicado lá nos Estados Unidos, estão tentando pegar de volta também, tá? Mas esse movimento ele indica também uma crescente desconfiança da economia americana, né, e uma busca maior sobre o controle desses ativos, né, que são fundamentais em tempos de incerteza e volatilidade no sistema internacional. Então, isso aqui dá uma ideia de onde que todo mundo está vendo que a economia americana está indo, ou pelo menos a possibilidade. Agora pegando o meio termo entre a parte externa e a parte interna, né? Como eu falei, o pessoal está vendendo muito os títulos que eles têm, né, por exemplo, da dívida americana, né, vendendo tudo que eles têm lá de investimento lá, estão tentando retomar para os seus países ou para colocar em outros lugares, né? Eu vou explicar depois que eu explicar esse ponto, mas um dos problemas fundamentais, assim, cruciais, problema crônico mesmo da economia americana, é o crescimento da dívida nacional. A dívida nacional dos Estados Unidos atingiu um recorde de 34,6 trilhões de dólares em abril desse ano, né? E esse aumento considerável, né, ele tem vários fatores, né, incluindo as políticas fiscais, né, e desde as medidas que eles tomaram ali, por exemplo, para resposta para o Covid, né, e tudo mais. Nos últimos 4 anos, a dívida cresceu 47%, ou seja, aumentou 11 trilhões de dólares em 4 anos. Pensa um pouco sobre isso, né? Esse crescimento acelerado ele significa que cada contribuinte americano ele tem, né, na sua conta 267 mil dólares de dívida. Claro, não é ele que está devendo, mas só para vocês entenderem a comparação para cada pessoa, tá? E se essa tendência continuar, até o ano que vem essa dívida pode chegar em 40 trilhões de dólares. Então é uma situação muito complicada, né? E além disso, se o Federal Reserve mantiver as taxas de juros inalteradas, né, como elas estão agora, que elas estão bem altas para o padrão deles, o custo do serviço, né, ou seja, o dividendo que eles têm que pagar para quem investe no título, né, pode atingir 1,6 trilhões de dólares até o final do ano também. Então aumenta ainda mais a pressão sobre o orçamento federal, tá? E aí, aqui eu vou explicar um pouco, né, o que eu comecei. Qual que é o problema aqui, até com relação a esse negócio do serviço da dívida? O governo precisa de, vamos supor, 30 trilhões aqui para pagar as coisas, fazer rolar. Então ele pega tudo isso de empréstimo e você compra um título, né, para pagar 1 trilhão disso aí. Se você quiser o dinheiro de volta, eles vão ter que achar alguém ou alguma forma de pegar dinheiro para te pagar de volta esse 1 trilhão. Aí que está o problema, porque eles vão ter que fazer mais dívidas para pagar isso. É como se fosse você tem um empréstimo no banco e tem que pegar outro empréstimo em outro banco até para pegar e pagar esse banco aqui. Só que você está pagando juros aqui também e agora nesse. Então é uma bola de neve, é uma coisa surreal. E com tanto país tentando pegar de volta, só a China já é um volume muito grande, mas não é só a China, tem muita gente. É uma pressão muito grande para os americanos, eles não têm como tirar dinheiro, então eles estão tendo que imprimir mais e mais títulos, né, e dinheiro para conseguir pagar. Então isso causa um impacto muito grande, tá? Mas aqui eu não vou estender muito mais, tá? E como eu comentei bem por cima, né, uma boa parte disso se deve também à inflação, na verdade aos juros, a taxa de juros elevada que está lá nos Estados Unidos por conta da inflação, né?
Teve a pandemia primeiro, e logo em seguida começou a guerra da Ucrânia. Então foram muitas pressões grandes em cima da economia americana logo de cara, do mundo inteiro, né? Mas ali americana, né? Porque eles tiveram que gastar muito com a pandemia e logo em seguida muito com a guerra. Tá? Então a inflação subiu bastante. Claro, eu estou generalizando bastante aqui, tá, gente? Eu estou simplificando aqui tudo hoje. Tá? Mas então, continuando, a inflação começou a subir muito. O que acontece? Todo o governo, né, todo o Banco Central e tudo mais, lá no caso é o Federal Reserve, né, eles precisam controlar essa inflação, porque senão a inflação, vocês sabem bem como que é. E uma das maiores ferramentas para controlar isso é subir a taxa de juros, porque se ficar caro as coisas, o pessoal consome menos. E aí possivelmente diminui a inflação, né? Então a ideia é essa. Só que nos Estados Unidos, para controlar a inflação, eles tiveram que subir muito a taxa. Tá? A taxa hoje lá está em 5,5, se não estou enganado, 5,25. E a média deles geralmente é 2. Tá? Então mais que o dobro. Então, assim, só para vocês terem uma noção de como está forte. Talvez para o pessoal que não tenha muita noção, não vai ser relevante, mas é muito relevante. Uma taxa de juros muito alta para lá. E isso está causando uma pressão muito grande. Tá? E justamente para mostrar como eles estão tentando desesperadamente controlar a inflação. E o pior, que só um negócio aqui, não está controlando. A inflação lá nos Estados Unidos tem sido persistente, né, com medidas, por exemplo, né, uma das coisas que afetou foi a distribuição de dinheiro durante a pandemia, né, e tarifas protecionistas também, como eu já falei, né, que estão contribuindo muito para o aumento dos preços. O Federal Reserve tem enfrentado dificuldades para controlar a inflação, com dados recentes mostrando que a inflação ainda está acima do esperado e que não está tendo um progresso significativo na redução dele. A inflação elevada impacta diretamente o custo de vida dos americanos, reduzindo o poder de compra e aumentando a pressão financeira sobre as famílias. Tá? Isso aqui vai puxar para os próximos pontos, mas antes de chegar neles, um ponto aqui tem um interessante que eu vou fazer um parênteses. Tá? A guerra lá no Oriente Médio também tem impacto diretamente relacionado aqui. Porque, por exemplo, quando os Houthis fecharam lá o Mar Vermelho e causaram um impacto direto, né, nas rotas comerciais, não só o preço do transporte aumentou, porque a distância aumentou, então vai todo o salário da tripulação, o combustível, tudo mais, né, que aumenta o preço. Os seguros também aumentou bastante, tá? Então o preço total do frete marítimo subiu muito. E o problema é que os Estados Unidos, eles dependem de mais de 40% do que o americano consome vem de fora. Então imagina se 40% das coisas que você compra aumentou, tipo assim, dobrou de preço. Imagina, é um impacto muito grande na renda das pessoas. E, por consequência, a inflação também dispara. Porque o preço das coisas subiu muito. E aí o problema não é o preço só para a população, é para as empresas também. Né? Por exemplo, quantas empresas de tecnologia lá não tem que importar componentes e tudo mais lá da China? Isso tudo está vindo com um preço muito maior. Tá? Então é só um exemplo, né, de como impactou muito essas coisas. Então a inflação lá está muito complicada até por conta disso. Tá? Agora, um ponto chato, né, é que tudo isso causa um efeito diretamente ligado para quem? Quem que é o elo mais fraco? A população, né? É que é quem mais se ferra nessas coisas todas. Né? A população americana está ficando mais pobre em um ritmo recorde, né? Enquanto o Congresso continua a gastar bilhões de dólares em várias coisas, né? Até sem falar em esquema de corrupção, mas o apoio para a Ucrânia, para Israel, para Taiwan, né? Várias coisas que eles estão fazendo, né? Não vou me estender muito aqui, mas a população está ficando lentamente mais pobre. Né? No final do primeiro trimestre, a dívida das famílias americanas atingiu um recorde de 17,69 trilhões de dólares. Esse aumento da dívida é muito impulsionado por conta dos empréstimos, né, de todos os tipos, tanto dos cartões quanto para financiamento, esse tipo de coisa. Né? Justamente porque, né, como eu falei, a taxa de juros americana está mais que o dobro também, então fica muito mais pesado para o pessoal. Né? Mas tem outros fatores também. Mas um fator aqui, né? A taxa de inadimplência também está aumentando, com mais de 7% das dívidas de crédito entrando em um estado grave.
no último trimestre. Né? E para o pessoal mais jovem, a situação está ainda mais grave, com a taxa de inadimplência de mais de 10% entre os detentores de cartão de crédito. Tá? Isso também tem um outro fator que está diretamente ligado, né? Que é a desigualdade da renda e da poupança ali, né? Que está se ampliando muito significativamente já faz tempo. Já falei sobre isso aqui em algum vídeo no canal, faz um tempão, tá? Mas o 1% mais rico dos Estados Unidos, né, possui mais riqueza do que toda a classe média combinada, tá? Isso é um reflexo, né, da concentração da riqueza que está ficando muito intensa lá nos Estados Unidos, né? Está ficando na mão de poucos, né? E a maioria da população está ficando numa situação financeira mais precária, tá? A situação de poupança também é muito preocupante, né? Que 37% dos americanos não tem nenhuma reserva de emergência nem nada, né? E em 2021 os americanos tinham 2,21 trilhões de dólares poupados, né? Mas esse valor caiu para 671 bilhões nesse ano. É um declínio muito forte, né? Que pode ser atribuído também ao aumento do custo de vida, né? E a incapacidade de muitas famílias de poupar dinheiro, né? Por conta dessas pressões econômicas todas, tá? Então, só com esses pontos aqui já deu para ver bastante como quem está se ferrando mesmo, no caso, é a população americana. Então, quando a gente fala que a economia americana está indo mal, se você vê os índices do Estado em si, ou de algumas empresas, você vai falar, pô, nem é tanto assim, ou talvez nem é. Mas nessa coisa aqui que você vê realmente, tá? Inclusive, como falei dos cartões de crédito também, né? Uma grande parte das manifestações que está tendo de universidade, de não sei o que lá, é porque a dívida estudantil está muito forte, né? O governo tem dado vários benefícios para esse pessoal, para conseguir pagar, perdoando dívida e tal, mas ainda tem muita gente. Mas uma coisa que me chama muita atenção mesmo é não só o mercado automobilístico lá tá surreal, e o de casas também, tá? As casas estão extremamente valorizadas e o pessoal não tem dinheiro para pagar. Até o aluguel tá muito caro. E lá eles usam mais arrendamento mercantil, que a gente chama aqui no Brasil, mas é o mortgage, né? Eles não estão conseguindo pagar. Então, eles estão tendo muitos problemas quanto a isso, tá? E o carro também, nem se fala, tá? Então, se você vê esse tipo de coisa, então você fala, pô, não tem como tá... Uma economia não tá boa se a população tá sofrendo. Se a população tá se ferrando em alguma coisa, não é um bom sinal, né? É porque a economia não está indo bem. Por mais que algum indicador está mostrando um saldo positivo, né? Então, tem muita coisa aqui. Claro, tem muitas coisas que a gente poderia falar a mais do que eu estou falando aqui no vídeo, mas é porque eu estou poupando para ficar um vídeo mais curto, né? E de uma forma mais simples também. E também para mostrar, aqui eu vou mostrar agora, né? Que não é só a população, não é só o povo que está sofrendo, mas também as empresas, tá? E não só as empresas, mas eu vou um passo por vez. Tá tendo muita empresa zumbi, praticamente, né? E basicamente está tendo uma purificação do mercado americano, né? Porque tem esse sinal preocupante, né? Que tá tendo um aumento muito das empresas zumbis, né? Que são empresas que não têm lucro, não conseguiriam se manter, né? Mas elas por alguma forma se mantêm. Atualmente, 41% das empresas no índice Russell 2000 têm ganhos negativos. Essas empresas sobreviveram devido às taxas de juros extremamente baixas, mas com o aumento das taxas, né, mais recente, muitas não conseguem pagar suas dívidas, né? Então, a gente pode falar que isso é um processo de purificação do mercado, né, que pode resultar na falência de muitas empresas, né, que são empresas que financeiramente elas eram mais fracas, porque elas não estavam tão estruturadas, vamos dizer assim, tá? Tem muita empresa que fica alavancada, termo técnico, né? Então, é meio que para limpar o mercado dessas empresas, tá? Que usam dinheiro que elas não têm para crescer, tá? Explicando bem a grosso modo assim. Então, é uma forma do mercado eliminar empresas menos eficientes. Só que, de qualquer forma, é uma coisa muito negativa. Você vê que tem tantas empresas assim que elas não estão dando lucro prático, tá? Porque essa situação da economia como um todo está afetando, tá? As maiores empresas, elas não vão sofrer. Só que empresas médias, pequenas, né, menores, elas vão sofrer muito por conta disso,
E tanto é verdade que a gente pode ver isso até no setor bancário, que é o outro ponto que eu ia trazer aqui, né? Os bancos americanos estão enfrentando muitas dificuldades, né? Muito mesmo, né? E as perdas não realizadas no sistema bancário chegam a 517 bilhões de dólares no primeiro trimestre desse ano só, tá? Essas perdas são causadas pela diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos títulos de investimento dos bancos. Com o aumento das taxas de juros, essas perdas se tornam mais significativas, né, indicando problemas potenciais para a estabilidade do setor bancário. A situação está tão feia lá, os bancos estão perdendo tanto dinheiro que já tem vários bancos menores que já quebraram, já faliram, né? Alguns bancos estão sendo comprados por outros maiores, né? Porque o negócio não está rolando lá. Tá, só um parênteses aqui, né? Porque muitos dos bancos lá que o pessoal usa no dia a dia, na verdade, são bancos mais de cooperativa. Tipo o que a gente tem aqui no Brasil, a Sicredi. É parecido com isso. Então, é um funcionamento um pouco diferente daqueles bancos mais tradicionais, que nem a gente tem aqui também os maiores, né? Mas o problema lá é que esses bancos estão quebrando, e são vários já. Tá? Eu lembro de cabeça aqui agora uns 5. Tá? Mas são muitos bancos que têm um desempenho bastante problemático. E aí o problema a gente lembra da crise de 2008, começou com o quê? Com os bancos quebrando ali, né? E foi com um só. Um banco maior, claro, mas um banco só. Se agora já quebraram 5 menores e tá todo mundo ferrado, o que pode acontecer? Né? Então é só para o pessoal ficar esperto. Eu não estou falando que vai ser, né, assim, o fim do mundo, mas na minha visão, né, na minha opinião, com muitos dados que eu vou acompanhando todo dia, a situação está muito complicada e é bem provável que a gente vai ver uma crise econômica nos Estados Unidos. Tá? Isso pode se intensificar ainda muito mais com o ponto que eu vou falar agora. Essa situação toda, ela pode piorar ainda mais esse ano, porque a gente tem uma eleição nos Estados Unidos. E falando português, claro, o mar não tá para peixe. Tá? O negócio tá feio, né? Tanto é que não sou eu que estou falando, tá? Uma pesquisa recentemente feita, né, no começo desse mês, pela Reuters e pelo Ipsos, né, não sei como chama, diz que 2/3 dos americanos estão preocupados com violência política depois da eleição. 2/3 dos americanos disseram que estão preocupados com que extremistas possam cometer atos de violência depois da eleição de 2024, se eles ficarem infelizes com os resultados. Isso aqui é muito interessante, porque não tem lado, não é, por exemplo, só um lado achando que o outro vai cometer. Todo mundo está achando, tanto os democratas como os republicanos, quanto o contrário, e o pessoal independente também. Tá? Claro que o sentimento é mais presente, né, entre os democratas, por conta do que aconteceu no passado, já na última eleição, né, que foi um grupo pró-Trump. Só que existem tantos grupos nos Estados Unidos, de todos os lados, que você não sabe, qualquer um deles pode fazer. Né? A gente pode falar também que começou, na minha opinião, talvez, não vou dizer começou, mas tipo assim, começou a ficar mais intenso, mais evidente, com o Black Lives Matter, né? BLM. Mas eu só estou falando aqui que existem grupos dos dois lados. O grupo que invadiu o Capitólio tem do lado republicano, Black Lives Matter do lado dos democratas. Só que tem o Patriot Front, tem antifascista, tem anarquista, tem um monte de grupo lá. O que não falta é grupo lá. Então é muito perigoso, porque se um deles já não ficar contente, pode começar a causar intriga, e aí vai aparecer um para confrontar o outro, e aí começa a virar o caos, né? Então isso aqui é um fator muito preocupante, porque isso tudo aqui diretamente tem impacto econômico, tá? Até porque também a gente pode pensar que, dependendo de quem entrar ou se continuar, né, se for Biden, não só o mercado, né, mas a economia também vai ser afetada diretamente, porque se tiver uma mudança, o direcionamento econômico ele muda também, tá? Só vou dar um exemplo mesmo que essa semana aqui agora teve eleição lá no México, né, e entrou uma mulher que ela é marxista, declaradamente. No dia seguinte,
já caiu mais de 6% a Bolsa de Valores do México. Tá? Pode parecer pouca coisa, mas é muita coisa. Tá? Então é só um exemplo. Mas eu não estou falando só disso, que pode ser uma coisa pequena, mas o escopo geral pode ser afetado muito. Tá? Eu acho que vocês devem ter entendido com tudo que eu falei agora. Tá? Então, o que isso tudo afeta a gente aqui no Brasil? Para encerrar o vídeo, tá? Em primeiro lugar, é aquela coisa, né? Os Estados Unidos, apesar de não ser nosso principal parceiro, eles ainda são nosso segundo principal parceiro. Né? Primeiro é a China, claro. Mas, ainda assim, a gente exporta muita coisa para os Estados Unidos. E eles indo mal, a gente não se beneficia tanto disso. Porque a gente vende muita coisa para lá. E se eles tiverem menos grana para comprar, a gente vende menos para eles. Então, nesse sentido, não é muito bacana. Mas, por outro lado, a desdolarização também pode beneficiar a nossa reindustrialização também, tá? E também pode permitir que a gente diversifique as moedas que a gente tem em reserva, né? Que até onde eu sei a gente tem muito dólar e um pouquinho de euro, mas pode ser que seja o caso de a gente começar a ter outras também, né? Então isso é bem interessante porque também diminui não só os riscos, né, até com a volatilidade, mas também a gente perde, por exemplo, os Estados Unidos perdem poder de barganha com a gente, sabe? Tipo, por exemplo, se fizer qualquer coisa que a gente não gosta, a gente pode impedir que você use o dólar, né, para transações comerciais. A gente vai poder falar, tá bom, eu uso o yuan, entendeu? Então esses benefícios são muito interessantes para a gente por outro lado, né? Até especialmente a reindustrialização, tá? Mas isso eu estou falando como o Brasil como um todo. Agora a gente como pessoa, né, cada um de nós, especialmente quem investe, tá? E quem acompanha, eu fico pé da vida que eu vejo muito, tá? No trabalho, muito, todo dia praticamente, o pessoal de mercado financeiro fica muito, nossa, pô, manda dinheiro para os Estados Unidos, que aqui o Brasil, o Brasil é uma bosta, o Brasil não dá, olha o governo, como ele atrapalha aqui e tal. Não que isso não seja verdade em alguma medida, mas não vem ao caso. Mas olha como eles são ruins, bom mesmo os Estados Unidos, olha como ele é a primeira economia do mundo, lá é bom, lá é sensacional, você tem que mandar dinheiro para lá, porque lá vai render mais, vai estar protegido e tudo mais, né? Mas principalmente o ponto que eles falam é como proteção. E a gente viu aqui com o vídeo de hoje que não está protegido. Se tem uma coisa que não é protegido lá. Ele, dependendo do caso, ele pode até que tem um rendimento bacana, dependendo do que for, né, porque é em dólar, mas protegido ele não está. E falando sinceramente, estrategicamente, eu não tiraria nenhum dinheiro daqui do Brasil, com a conjuntura de hoje. Tá? Eu até teria interesse em pegar, investir em empresas de tecnologia na China, na Aramco, né, na Arábia Saudita, se eu fosse um milionário, né? Mas eu deixaria quase tudo aqui no Brasil ainda. Tá? A gente tem muito para crescer e esse dinheiro aqui, todo dinheiro que você investe, se ele for aplicado aqui no Brasil, né, ele ajuda o Brasil a crescer. Então é interessante isso, tá? Mas isso também foi só um parênteses, né? Foi mal. Mas assim, o ponto é, o pessoal fica muito vendendo a ideia de que os Estados Unidos é as mil maravilhas, é o país, nossa, iluminado. Só que não é verdade, gente. Tudo bem, é um país grande, forte, poderoso, se não for a maior potência do mundo ainda. E é isso, mas eles têm muitos problemas. E justamente, na verdade, a gente está vendo tantos problemas que é difícil que eles se mantenham a maior potência do mundo ainda no futuro, né? Claro que todo império sobe e desce, né? Nasce e morre. Mas eu acho que a gente já está vendo eles já caindo já bastante, tá, gente? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso faz uns 2 anos, né? Sobre essa decadência americana. E no caso, só foi corroborado, tá? Com tudo que a gente viu até hoje, tá? Então, o ponto que eu quero trazer aqui é para refletir, falar, os Estados Unidos não está indo bem, tá? E é bom a gente se preparar, tá? E aqui no Brasil a gente tem um outro impacto também, porque, só um exemplo, até com relação a investimentos ainda, mas que isso afeta a gente, né? Como eu falei bastante de taxa de juros, inflação e tal, né? A situação aqui no Brasil está indo bem contrária à americana, tá? Aqui a nossa economia está indo relativamente bem, tá? Aí não vem aqui encher meu saco, porque
o Lula, como tu pode estar indo bem com o Lula? Ou então é isso aí, porque o Lula é bom. Mano, eu não quero saber de nada disso, cara. Se eu gosto ou não gosto, eu não tô nem aí. Eu tô falando o que eu vejo, eu sou analista e eu trabalho com isso. A economia tá indo bem, tá? Não tô falando que tem medidas do governo, X ou Y, não importa. Mas a economia tá indo bem frente à conjuntura internacional. Enquanto o mundo inteiro, a maioria dos países está indo para baixo, o Brasil tá indo bem, tá? Como no geral, tá? Então, o problema é, a nossa taxa de juros, pelo desempenho, ela deveria cair, a taxa base, né, que é a Selic. Só que ela é baseada em 3 parâmetros, e um deles é a taxa de juros americana, tá? Os outros 2 estão apontando para cair, só que a taxa de juros americana está apontando para subir. Então, a diminuição da nossa taxa, que ela está altíssima ainda, né, ela talvez vai se manter num patamar elevado ainda por conta disso. Porque aqui está bem, mas lá fora ainda está mal, né? E fora um monte de coisa aqui que eu não vou nem me estender mais, porque eu já falei bastante, o vídeo está longo já. Mas só para passar isso aqui um pouco para vocês, tá? A gente tem um monte de impactos que vai ter aqui no Brasil também, tá? Então, principalmente essa questão aqui da taxa de juros, tá? Da Selic. Então, é bom a gente ficar atento, porque isso também pode acabar incorrendo de alguma forma nas trocas comerciais e talvez de alguma forma até mexendo com a nossa inflação, tá? A melhor coisa que vocês podem fazer é criar uma reserva de emergência. Se você já tiver, deixar ela um pouquinho mais gordinha e se preparar para o futuro incerto, tá? Não acredito que vai acontecer uma coisa muito grave aqui no Brasil, economicamente, mas quando acontece lá fora, afeta o mundo inteiro, né? Especialmente se tratando dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui, que eu já falei pra caramba, nem queria ter falado tanto assim, achei que ia ser um videozinho curto, não rolou pra variar, né, pessoal? Mas, então é isso, né? A situação econômica dos Estados Unidos, ela tá muito incerta, né? Tá com muitos desafios, vamos dizer assim, né? E que afetam não só os americanos, mas também tem repercussões globais, né? E é claro que aqui no Brasil também. Então é crucial que a gente fique atento, né? E que a gente tome as nossas preparações, né? Para a gente se adaptar para o que pode vir aí pela frente, né? Para que a gente haja conforme o necessário, né? Então eu espero que tenha ficado claro isso aqui para vocês, né? Que as informações que eu trouxe aqui para vocês hoje tenham sido úteis, né? E é isso, pessoal. Quem assistiu até aqui, muito obrigado, né? Quem é novo no canal, eu convido a assistir os outros vídeos também, né? Vou deixar aqui depois que acabar o vídeo. E se inscreve no canal, né? Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, deixa um like que ajuda bastante o canal também. Qualquer informação extra que você tiver, qualquer comentário respeitoso, né? Deixa aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem você sabe que pode extrair alguma informação importante, né? Quem pode se beneficiar de alguma forma dessas informações, né? Desse vídeo. E é isso, pessoal. Agradeço todo o apoio de vocês de sempre e tal. E o pessoal que acompanha aqui sempre vai perceber que eu não fiz esse vídeo e postei na sexta-feira, né? Porque a verdade, pessoal, é que eu tô muito cansado. Minha cabeça não aguenta mais. Eu não queria ter deixado de fazer o vídeo. Eu até tentei fazer um vídeo antes, só que não deu certo aqui. E aí eu falei, não aguento mais, eu vou deixar. E eu tô fazendo esse vídeo agora para compensar, tá? Eu só não sei se eu vou fazer só esse essa semana ou vai ter mais um. Mas então, é isso aí, pessoal. De qualquer forma, eu sei que eu tô com vocês aqui, a gente tá junto e é isso que importa. O que importa é a parceria que a gente tem aqui, tá? Então, vou encerrando por aqui e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até lá.